Olá, seja bem-vindo ao Poder do Seu Voto, um podcast especial promovido pelo Rotaract Clube de Matão, com o objetivo de aproximar você, eleitor, dos candidatos que irão administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Nós estamos aqui para facilitar o diálogo com esses candidatos, através de um ambiente leve, descontraído, mas também sério e muito informativo. Nós queremos que vocês conheçam essas pessoas, quais são suas propostas e visões de futuro, afinal o seu voto tem o poder de transformar a nossa cidade. A cada episódio nós receberemos um candidato à Prefeitura de Matão e hoje nós estamos aqui com a candidata Sônia Moura. Sônia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Maria, e a todos do Rotaract, né, Clube Matão. Eu fico muito feliz com esse convite, né, de poder, através dessa oportunidade, estar falando com os nossos eleitores, né, um pouquinho das nossas propostas, eles conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho que nós queremos fazer para o Matão. Exatamente. Eu acho que, para começar, você pode começar contando um pouquinho sobre você. Quem é a Sônia Moura? Sônia Moura, eu fui vereadora em Matão, né, durante um mandato. E durante esse mandato eu pude ver ali as dificuldades das pessoas e certas indignações, Maria, do dia a dia. Eu vi que como vereadora eu não ia conseguir mudar essa realidade das pessoas, né? Precisava realmente estar no executivo. E foi quando eu fui candidata, estive aqui com vocês, é a segunda vez que eu estou aqui com vocês, eu saí candidata a prefeita. Fiquei em segundo lugar, tinha 7 candidatos, primeira vez uma mulher também, eu acho que Matão nunca tinha tido uma mulher candidata a prefeita. Fiquei muito feliz com o resultado. E aí, depois fui convidada para ser candidata a deputada, né? Fui a deputada mais votada em Matão, com quase 11 mil votos só em Matão. E agora estou saindo também como candidata a prefeita. Sou técnica em química, sou farmacêutica e estou cursando o 4º ano de Direito. Sou mãe também, sou mãe do Luiz, da Isadora. E o meu esposo, o Henrique. Já sou casada há quase 30 anos já. Nossa, são muitos anos, de verdade. Bom, e você comentou um pouquinho sobre a sua trajetória política até aqui, né? Como você acredita que todos esses anos de experiência podem contribuir para um possível mandato? Essa experiência de quase, 20 anos, porque, além de tudo isso, eu fui 10 anos assessora de um vereador. Então, a gente conhece de perto. Quando você conhece a necessidade da população, é totalmente diferente. Porque é isso que traz a bagagem, a gente saber o que a população precisa e também a experiência profissional, né? Se qualificar também, que isso é muito importante. Eu já fiz vários cursos, como eu falei, eu estou estudando também. Por quê? Porque a gente sabe qual que é a necessidade e a gente sabe como resolver. Então, eu vejo que hoje é essencial também numa prefeitura uma equipe técnica. Porque o cargo de prefeito é político. O que vai fazer toda a diferença é a nossa equipe. O secretário do Meio Ambiente, o secretário da Educação, pessoas que entendam de cada área para desenvolver o projeto que nós temos, que realmente é aquilo que vai trazer o resultado, né? Uma boa gestão vai trazer o resultado para as pessoas, o que as pessoas necessitam e esperam no dia a dia. Colocar em prática tudo que vocês têm planejado, né? Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Então, a experiência, como que eu vou agir dentro de uma prefeitura se eu não conheço o que a população precisa? Então, hoje a gente sabe o que precisa na saúde, como fazer para resolver o problema da saúde. A gente sabe qual que é o problema, mas a gente também, hoje, eu sei qual que é a solução e como a gente vai fazer para estar ajudando o povo matonense. Exatamente. Eu acho que um tema muito importante também e muito atual é meio ambiente. A gente tem visto os efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo, e Matão não é diferente. E como você acha que o poder público pode ajudar a cidade a enfrentar esses desafios e tornar Matão uma cidade mais resiliente? Realmente, principalmente as queimadas recentemente, não teve, né? Foi um momento muito triste que nós vimos. Queimou praticamente o estado de São Paulo, aí várias cidades, os animais também, a gente vê que sofreu muito, e a população sofre, né? Sim. Porque o impacto ambiental é muito grande. E como você falou, as variações climáticas, agora é queimada, mas também chuvas, tempestades, né? Que a gente não espera e que realmente tem que ter uma equipe preparada. Eu penso, nós vamos criar um centro tecnológico junto com a Defesa Civil para a questão do meio ambiente. A gente ter tanto a prevenção e também a conservação do meio ambiente. Porque quando a gente atua na prevenção, a gente vai estar preparado para que isso não ocorra. E se ocorrer, a gente também tem uma equipe para poder estar ali combatendo essas queimadas, esses incêndios que nós estamos vendo, né? Então, hoje nós temos tecnologia, temos GPS, satélites. Colocar, como eu falei para vocês, pessoas técnicas dentro dessas equipes
para poder estar já trabalhando para que não ocorra. Também nós temos a questão de fiscalização. Trabalhar muito a fiscalização. Hoje Matão tem câmeras de monitoramento. Também a gente pode estar utilizando, nós vamos utilizar essas câmeras, patrulha rural, porque nós temos uma vasta área rural em Matão, né? E temos a monocultura, que é a cana. Por mais que tenha a laranja, já é bem menor. A gente vê que tem muito mais a questão da cana e que é algo que queima muito rápido. Então, fazer a parceria com essas empresas também, para que a gente juntos podemos estar controlando essas queimadas. Investir também, que eu falo, né, na questão da conservação, temos as nascentes dos nossos rios, trabalhar essa questão também, colocar pessoas ali que entendam e também fazer com que essas nascentes aí, elas sejam mais preservadas e melhorando a cada dia, né? Com a questão da água, que a gente sabe que também a água está escassa. Então, a gente tem que cuidar das nascentes para que não acabe. Sim, com certeza. Acho que um ponto importante que você tocou é a questão das queimadas, inclusive as queimadas criminosas que a gente vê. É um problema muito sério e, apesar de ser uma questão de segurança, como você acha que a Prefeitura pode atuar de forma a coibir? Vocês têm propostas nesse sentido? Sim, aí é a questão da Guarda Municipal. Eu quero uma reestruturação da Guarda Municipal. Tem a patrulha rural e a gente vai preparar esses guardas, porque nós vamos colocar também a questão ambiental, né? Os guardas na área ambiental, para fiscalizando, multando essas pessoas, inibindo a ação dessas pessoas, porque a pessoa, como nós vimos aí no governo do estado, foi pego pessoas com galão de combustível. Então, realmente é criminosa essas queimadas que nós vimos, né? Então, se a gente tem essa fiscalização, a gente vai inibir e realmente punir quem são os culpados. Sim. Acho que tudo isso faz parte da prevenção, né? E como você colocou que a prevenção é uma das áreas que você pretende atuar, ainda na prevenção tem toda a parte de educação ambiental. Como vocês pretendem atuar com a educação ambiental? Levar para as escolas. É muito importante que a gente leve para as escolas, né? Hoje, nós temos Águas de Matão. Nós vamos também cobrar da Águas de Matão essa questão, tem a semana, né, da água, a gente poder ali estar levando para a escola, fazendo gincanas, para que as crianças, porque é cultura. Se as crianças, elas aprendem, elas ensinam os pais, né, ensinam a família, para que isso não ocorra. Com certeza. Mudando um pouquinho mais ainda sobre o meio ambiente, como você acha que as empresas da nossa cidade podem ser incentivadas a ter práticas mais sustentáveis? A gente precisa, assim, eu falo, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali eu também quero trazer mais as empresas para perto da gente, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é essencial para que a gente fortaleça as empresas que nós temos no município, e a sustentabilidade, ela é extremamente importante, né, o que produz, como produz, para onde vai os resíduos que é produzidos. Exatamente. Então, porque muitas vezes as empresas, elas produzem, existe lei, mas onde vai descartar esses produtos? Matão hoje tem um problema muito sério com isso. Tem descarte em todo canto da cidade. A gente não tem ecopontos, tem um ou outro só, mas não funciona. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão do ecopontos, conscientização, preservação, né? A gente trabalhar ali, conversando com esses empresários, para que juntos, não só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também o meio ambiente. Para que ver qual que é a real necessidade desses empresários para a gente destinar esses resíduos nos locais corretos. Sim. Falando em resíduos e descarte, enfim, acho que um ponto importante também é a coleta seletiva da nossa cidade. Vocês pretendem ampliar a coleta seletiva? Nós pretendemos ampliar e trabalhar também com uma inovação que é a usina de pirólise, que é a queima do lixo doméstico. E nós vamos fazer isso com o apoio do governo do estado, né, que é o do Tarcísio, que ele financia essa usina. Porque daqui a um tempo, acho que em 2031, a gente ainda não pode mais ter esses aterros como nós temos. Entendi. Que contamina o solo, por mais que eles sejam preparados, você vê que tem todo um trabalho ali e ainda as próprias leis, elas vêm proibindo essa prática. Então, vai chegar uma hora que a gente não pode mais. Então, a gente vai usar essas parcerias com o governo do estado para que a gente possa trazer essa usina, que é de pirólise, se transforma em gás combustível. Então, além de tudo, a gente vai poder usar esse gás na prefeitura, em outros meios. Que legal, muito interessante, inclusive não conhecia.
Mudando um pouquinho de assunto, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, a gente percebe que Matão tem muito problema com questão de animais abandonados nas ruas, gatos, cachorros e também o canil, que já sofreu muito com os efeitos das mudanças climáticas, né? A própria queimada já atingiu o canil, alagamentos. Vocês têm projetos voltados para os animais e para o canil municipal? Claro, é uma área assim, que eu gosto muito, né? E nós vamos fazer campanha. Eu vou fazer campanha de vacinação para as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas mais carentes, para que os nossos animais eles não fiquem doentes, porque as vacinas elas são essenciais para esses animais não adoecerem. Porque muitas vezes as pessoas abandonam porque ficou doente, eles alegam não ter como tratar. É claro que quem ama o seu animal não vai fazer isso, né, vai procurar um outro meio, porque nós temos várias ONGs no município, mas também eu vejo que é uma forma da gente fazer com que as pessoas até adotem os animais. E nós queremos também montar um novo canil, diferente, mas um centro também veterinário para atender. Né? Porque hoje, como se fosse um posto de saúde veterinário para atender esses animais. E não deixar somente ali onde está na Pedreira, mas trazer para os bairros. Todo posto de saúde, do lado, uma sala, para que, descentralizando a cidade, a gente tenha outros ambulatórios para atender os animais, mas nos bairros. Você divide tipo Paraíso, na área do Santa Rosa, Portal, São José. Então as pessoas têm mais opção para tratar dos seus pets, porque está mais próximo, colocando mais veterinários. Hoje também tem a questão do medicamento. Aí a pessoa faz uma castração pela terceirização. Só que o que acontece? A maioria não tem medicamento. Aí muitas vezes, ou ela não leva para castrar, que aí vai controlar a questão que a gente fala também dos animais que são abandonados. A quantidade de animais, né? Porque nós vamos fazer o cadastro desses animais. Hoje nós temos ESFs em todos os bairros praticamente. Então, vai ser feito o cadastro. A família, a Maria tem um pet lá, tem um dog. Qual o dog você tem lá, Maria, na sua casa? Nossa, eu tenho 3 cachorros, estou cuidando de 3 gatos da rua. Aí, ó. E aí, vou fazer seu cadastro e tem os 3 gatinhos lá que a gente vai saber que é seu. Sim, assim você consegue monitorar e acompanhar. Aí nós vamos ver quem realmente precisa de castração. Nós temos também como fazer, porque nós temos 36 deputados na nossa base, fora senadores, que é o Marcos Pontes. Sim. Então, nós temos aonde buscar esse recurso. Então, nós vamos buscar fazer castração, primeiro fazer um levantamento, faz a castração e também nós vamos pedir recurso para chipar os animais. A pessoa abandonou? Chipou? De quem que é? É lá do Pedro. Então, vamos lá ver o porquê que o Pedro abandonou. De imediato, a gente orienta, né? E depois, se realmente continuar, a gente vai tomar as medidas, né, que são necessárias. Mas isso tudo, assim, para a gente realmente cuidar dos nossos animais e ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, que também querem e amam o seu pet, poder ter condições de ter seu animal em casa e ser bem cuidado. Sim, sim. Falando um pouco de saúde, mas agora de nós humanos, né? Tem uma discussão muito grande hoje sobre a possível construção de uma UPA ou de um AME em Matão. Há previsão dessa construção no seu governo? Assim, imediato, é a primeira ação que eu vejo que é necessária. Porque hoje, Matão, só de exames, se você olhar no portal da transparência, são mais de 6 mil pessoas esperando por um tipo de exame. E a gente sabe que saúde não espera. Não adianta você passar no médico se você não sabe o que você tem. E quem que vai dar o diagnóstico? O exame. Então, a gente quer um AME para Matão, porque é um centro de especialidades, né, com vários médicos ali atendendo em várias especialidades diferentes. E também todo mundo já conhece, né? O pessoal sabe qual que é a qualidade, o atendimento do AME. A gente conversa com a população na rua, todo mundo fala, nossa, Matão precisa. Quem já passou em Taquaritinga ou foi em Américo, é sempre a mesma resposta. É excelente, é horário marcado, é um bom atendimento e a população precisa disso, né? Precisa ser bem cuidada. Até mesmo eu falo porque quando a gente se cuida, você evita da pessoa sofrer depois, né? E até mesmo perder a vida, porque quando não tem um tratamento, você acaba morrendo. Mas o AME a gente quer rápido e a UPA também, mas a gente sabe que tem um processo. A gente vai solicitar e, como eu te falei, a gente tem apoio, tanto de deputados como do governo do estado. Mas nós vamos buscar uma UPA também para desafogar o hospital. Hoje, nesse governo, no atual governo, o que eles fizeram? Dobraram o valor do repasse para o hospital. Era 1 milhão, hoje é quase 2 milhões. E a população continua sofrendo da mesma forma. A demanda cresceu muito.
E nós temos só um local para atender final de semana, à noite, que é o pronto-socorro. Então, todo mundo, quando fica com qualquer dor, vai para onde? Para o pronto-socorro. E aí lá chega aquele sofrimento de esperar horas e horas. Os funcionários do hospital sofrem também, porque tem que atender muita gente. E são poucos funcionários. O espaço ali é pequeno para atender. Você vê que já não dá conta mais de atender a população. Se colocar todo mundo lá dentro, eu te falo, Maria, porque eu vou muito no pronto-socorro. Então, a população sabe quantas vezes eu sou chamada, mesmo não estando em mandato durante esses 4 anos, eu nunca deixei de ir lá. E realmente é triste. Você vê mãe com criança, não tem pediatra. Entendeu? Então, assim, uma mãe, eu sou mãe, quando você vê um pediatra, é claro que você se sente mais segura que está cuidando do seu filho. Né? Por mais que o clínico ali ele também estuda, mas o pediatra ele já é mais especializado nessa área, então é diferente. Então, nós queremos, eu vou fazer no meu governo, tanto a UPA como o AME, porque a saúde em Matão a população tem cobrado muito. Então, a UPA vai desafogar. Mas antes de tudo isso, eu acho assim, como a gente precisa rápido, eu vou abrir o posto do Bairro Alto, o postinho do Bairro Alto, como já foi um dia. Você é jovem ainda, mas não sei se você lembra. Sim. O postinho do Bairro Alto ficava 24 horas aberto. Então, se a gente já abrir, por quê? A gente tem saúde, como eu falei para você, não espera. Então, a gente tem que ser rápido. Então, vamos voltar aquele postinho 24 horas, voltar pelo menos o posto do Paraíso até 10 horas da noite, que faz toda a diferença. Então, vai desafogar. Tem coisa que é um soro, você toma lá dentro do posto, não precisa de um pronto-socorro. Agora, precisa de um raio-x, precisa de algo mais detalhado. Nós temos tecnologia hoje, computador, né? O que você faz? Já manda, fala, ó, tá chegando aqui, a Maria tá chegando, ela precisa de um raio-x. Não precisa nem ficar esperando ali, já vai direto. Então, isso vai, assim, amenizar aí, vai ajudar muito a população nesse sofrimento que a gente vê, que é horas e horas de espera, muitas vezes voltam para casa sem atendimento, que a gente não tem paciência para ficar esperando. E aí a gente tem visto aí, Maria, muito triste, muitas vezes, pessoas perdendo a vida. Sim. E como vai ser o custeio, tanto da construção, mas também da manutenção, contratação de médicos? A gente pode esperar que, de alguma forma, o pronto-socorro seja prejudicado na divisão de investimentos, de alguma forma, Sônia? Não, de jeito nenhum. Porque hoje o governo do estado passa por ano para o hospital mais de 60 milhões para a manutenção do hospital. Fora todos os recursos que entram, emendas, e mais o pronto-socorro hoje aí, que são, como eu falei para vocês, quase 2 milhões. Conversando com um técnico que falou que nós conseguimos tranquilamente ter mais um AME ou a UPA. A UPA seria do pronto-socorro, que é o pronto atendimento ali, né, de emergência, que é a mesma coisa que um pronto-socorro. E o AME seria de especialidades, que é do governo do estado. Então, comportaria tranquilamente no nosso município. A gente ouviu muito isso, eu sempre ouvi muito essa pergunta que você fez assim, até, mas não vai conseguir, não vai ter recurso. Esse ano, Matão está previsto quase 500 mil de orçamento. É uma cidade muito rica. Então, se a gente fechar as torneiras daquilo que não é necessário, fazer uma gestão eficiente, com responsabilidade e comprometimento com o dinheiro público, sobra. A população a gente faz e ainda sobra para fazer mais. Sim. Ainda sobre saúde, a gente pode perceber que a população de Matão está envelhecendo. Hoje vocês têm políticas voltadas para a saúde dessa população? Sim, e realmente está crescendo. A porcentagem, eu não me lembro agora, mas é uma porcentagem alta. Sim. Que nós temos idosos. E eu falo assim, que não basta os nossos idosos viver mais, tem que viver com qualidade. Com certeza. Hoje nós temos muitos idosos acamados. É sempre um idoso cuidando de outro idoso. E a gente sabe que não é fácil. Um idoso cuidando de outro idoso. Porque a família em si é sempre uma correria. A vida da gente é uma correria, não é? Não dá para parar. Então eu quero o quê? Criar mais centros de convivência do idoso. Porque o idoso, ele precisa ser cuidado. Não os acamados, né? Mas os idosos que no dia a dia fazem suas atividades, tem um local. Por exemplo, eu vou trabalhar. Não, eu posso levar meu pai e minha mãe lá, eles passam um dia nesse local fazendo atividades, passando por um médico se for necessário, fazendo o que eles gostam, várias atividades diferentes, e à tarde retorna para casa. Porque isso daria uma atividade a mais para os nossos idosos e também desafogaria ali a questão da própria família, né? Ter que pagar alguém para cuidar. Você sabe que acaba ficando muito caro essa questão de pagamento, né? E também o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o medicamento em casa. Então, nós vamos distribuir medicamento nas casas. Então, pessoas acamadas, com mobilidade reduzida,
nós vamos levar o medicamento em casa. Além de descentralizar também a farmácia municipal. Sim. Porque, o que eu ouço, né? Porque nas nossas andanças aí, que nós estamos caminhando a cidade toda, as pessoas falando, olha, eu fui até o centro, peguei um ônibus, fui no centro, cheguei lá e não tinha o medicamento. Sabe, é triste você ver isso. Muitas vezes a pessoa doente, ela é atendida lá no Paraíso. Só que lá não tem o medicamento. E aí ela tem que vir até o centro, chega no centro e ainda não tem. Então a gente vai levar essa farmácia para os bairros. Facilita para o idoso, porque o idoso tem que ficar pegando ônibus para ir. Muitas vezes, que eu falei, talvez está cuidando de outro idoso, e aí, como que vai sair? Quem vai ficar cuidando? Às vezes acaba até sobrecarregando o transporte público com algo que não precisaria, né? Sim, e também o transporte público, que hoje precisa de muitas mudanças que a gente vê. Eu vejo muita reclamação de idosos de cair dentro de ônibus, porque nós temos poucas linhas de ônibus, a cidade cresceu demais nos últimos anos, são vários bairros aí a mais, teria que ter mais ônibus para estar passando no tempo hábil. Então o tempo é curto e essas pessoas acabam ali, os motoristas, não culpo os motoristas porque eles têm prazo para chegar também no centro, né, por causa da integração, senão a pessoa acaba perdendo, né, de montar de um ônibus para o outro, porque tem um horário ali, mas esses idosos têm reclamado muito, viu? Eu tenho visto muito idoso com o pé quebrado, que cai, sofre acidentes, isso precisa ser mudado. Eu acho que você acabou até comentando um pouquinho, mas caso você tenha até mais pontos sobre isso, a próxima questão seria sobre não só saúde, mas também bem-estar desses idosos, né? Talvez a promoção de esportes e práticas para o bem-estar. Vocês têm propostas nesse sentido também, além do centro de convivência, por exemplo? Sim, várias atividades. Eu quero esses ginásios que nós temos hoje, nós temos vários ginásios, praticamente quase todo bairro tem um ginásio. E é triste quando eu passo esses ginásios fechados. E foram investidos milhões nessa gestão em ginásios, mas aí para ficar fechado. Eu costumo dizer assim, você quer para pombo jogar bocha? Porque muitas vezes a gente vê isso, infelizmente. E um ginásio é essencial, próximo da casa dessas pessoas. Se você tem um ginásio próximo e colocar atividades, os idosos, nossos idosos, porque eu falei para você, vai poder viver mais, vai viver com qualidade. Se tem uma atividade física durante o dia, à noite, eles vão lá fazer. O esporte é algo que nós vamos assim investir demais, vamos colocar muito mais, contratar muito mais professores de educação física. Natação é algo que para o idoso muitos têm dificuldade, né, de se locomover, muitas dores, problemas de coluna, tudo. E a água, né, a hidroginástica, que hoje até para fazer hidro, né, não é um custo muito elevado. E nós temos, em Matão temos 2 piscinas, uma está sendo reformada, que é a Olímpica, e nós temos outra lá também no Caju. Nós temos que utilizar essas piscinas para que a gente reverta isso em bem-estar para a população, para os nossos idosos. Então nós queremos a parte de esporte, lazer, dança. Eu vejo que muitos idosos gostam, né, de dançar. Eu vejo meus pais, minha mãe tem 80 e poucos anos, e eu vejo assim que ela gosta muito, tocou uma música, tá ali dançando, né? Eu falo que tem hora que até mais disposição do que eu, né? Não é assim, né? Sim. Então eu quero muito nessa questão trazer esses projetos para os idosos, não só nessa parte também, mas tem até depois a gente vai falar de moradia aí para os nossos idosos, né? E tudo que a gente vê que nós podemos melhorar para os nossos idosos, que tiver de projeto, eu vou trazer. Legal, muito bacana. E falando sobre esportes também, 2024 foi o ano das Olimpíadas, né? Então eu queria saber quais são as suas propostas voltadas ao esporte Matão, mas não somente aqueles esportes clássicos que a gente já conhece, como futebol e vôlei, mas também esportes de alto rendimento. Vocês têm propostas nesse sentido? Sim, a gente viu que até as mulheres se destacaram, né, nas Olimpíadas, né? E até mesmo eu trago aí algo novo, que é jogos amadores para as mulheres, femininos, que a gente nunca viu em Matão, né? Sim. Eu quero trazer, porque não tem, né? E como mulher, eu gosto muito de jogar vôlei, eu gosto do basquete, já fiz vários tipos de esportes diferentes, então eu amo essa parte do esporte, além a gente sabe que é saúde, né? Mas eu vejo também que a gente poder trazendo um lazer, porque muitas vezes você vai jogar ali e você está trazendo um lazer para a população. Nós queremos em Matão, para você ver, nós temos as empresas de suplementos alimentares. Né? E o que eu quero? Trazer os campeonatos de supino, que é algo novo, né? De fisiculturismo aqui no nosso município. E olha que interessante, a gente vai atrair esse pessoal para cá.
Então, além de tudo, a gente gira a economia do nosso município, que é algo que a gente vai girar e vai ser muito importante. Vamos fazer parceria com essas empresas e também com as academias. E algo novo, sim, Matão nunca teve. Então, a gente quer inovar também nesse sentido, trazer esses esportes novos também que a gente está vendo, tem vários esportes, transformar Matão realmente no Centro Olímpico, porque é possível. Sim. Se você pegar a área ali do ginásio, nós temos tudo ali. Que eu falo, não teve reforma? Só que eu não quero reforma para ficar fechado. Eu quero reforma realmente para a gente ter atividades, vários tipos de modalidades diferentes, tanto nessa região como nos bairros também, para ficar mais perto das nossas crianças. Sim, super importante. Acho que um outro tema muito importante também em Matão é a questão do saneamento. Hoje a gente sabe que a água ela é concedida à iniciativa privada, né? Mas muitos bairros acabam enfrentando problemas em relação a isso. Então, como, por exemplo, São José, o próprio Jardim Brasil, que é o bairro que eu moro, vou até colocar como exemplo, hoje eu saí de casa e não tinha água para tomar banho. Então, a falta de água é algo muito recorrente nesses bairros e as altas tarifas, né? Então, o que a prefeitura pretende fazer para ser atuante nesse sentido? De imediato, Maria, criar agência reguladora, que já foi aprovada na Câmara. E até agora, nada de colocar essa agência em prática. Porque essa agência, ela vai fiscalizar ações da Águas de Matão. Uhum. Qual o investimento que teve? A gente tem problema de escassez da água? Temos. Mas qual o investimento que a Águas de Matão está fazendo para que a gente não fique sem água? Quantos poços artesianos foram furados durante esse período? A gente viu que aumentou muitos bairros e nós temos praticamente a mesma quantidade. Eles fizeram aquelas interligação de um bairro para o outro, e aonde está acontecendo o que agora? Ontem eu estive numa casa de uma empreendedora e ela faz marmitas. Como que ela ia fazer a marmita sem água? Sim. Você relatou que saiu de casa hoje sem tomar banho. Sim. Com calor desse. E aí a gente paga uma tarifa mínima, gastando ou não. Nós já estamos incentivando as pessoas a gastar água. Se é escassez, eu estou indo contra aquilo que eu teria que pedir para as pessoas não gastarem. Sim. Então, no meu governo, com a agência reguladora, nós vamos tirar essa tarifa mínima, que até para que as pessoas não tenham consciência de que a água realmente um dia pode acabar, gastar menos. 100% de água e 100% de esgoto. Nós não temos 100% de esgoto tratado. Até mesmo que hoje é em torno de 6 milhões que arrecada a Águas de Matão por mês. 4 milhões é da Águas de Matão e 2 é da CMS. E aí? Então, não é se nós pagamos 100%, ia que ser 3 milhões para uma e 3 milhões para outra. Ali já fica comprovado que eles tratam 100% a CMS do que a Águas de Matão leva até lá. Então, nós estamos sendo lesados, a população está pagando por aquilo que não é tratado. Sim. Então, aí também nós queremos reduzir para 50%. Se você olhar aí, nós vamos resolver esses problemas e nós vamos ter o quê? Uma redução, a população pagar aquilo que é justo, aquilo que ele gasta. Sim. Porque é um absurdo. E, além de tudo, você vê contas altíssimas. Ontem o senhor falou que vem R$700 de água. Tem gente que ganha um salário mínimo. Se pagar água, não come, não vive. E se não pagar, a Águas de Matão vai lá e corta a sua água. E não tem ninguém que fiscaliza isso. Faltou água? Quanto tempo faltou? Quem que vai multar essa empresa pela falta de água? Eu nunca vi no nosso município. Porque não tem agência reguladora. Dentro do contrato de concessão da Águas de Matão, prevê isso. 1% dessa arrecadação é para formar essa agência com um time técnico. Para poder realmente punir a Águas de Matão se ela quando lesar a população. E a gente também quer fazer uma revisão do contrato. Cada 5 anos, nós estamos com 10 anos de Águas de Matão. A cada 5 anos tem que ser feita uma revisional. E eu participei da última na Câmara Municipal, numa audiência pública. É vergonhoso o que eu vi. Quando a Águas de Matão entrou, ela não tinha feito nem a metade dos investimentos que ela tinha que fazer. E ela já cobrou da gente 100%. Então, ali você via que estava na cara que nós temos que ter uma redução nesse valor que nós estamos pagando. Então, é algo que eu já vi, eu acompanhei, está no Ministério Público, e eu já, no primeiro ano ali, nós já vamos para cima, nos primeiros dias, né? Nós vamos para cima para fazer valer esse projeto que está lá, nessa
falo assim, o que está no Ministério Público cobrando da Prefeitura uma resposta. Sim. Então, nós já vamos responder imediatamente para que a população, aí a gente fez uns cálculos, aí, em torno de 20% já consiga reduzir no valor da água. Seria ótimo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas você citou até anteriormente a questão da habitação. A gente sabe que Matão hoje é uma das cidades que tem preços de aluguéis muito altos e a população, a maioria ainda não tem casa própria. Hoje vocês têm alguma proposta, alguma política para acesso à moradia? Sim, quando a gente está falando do idoso, né, eu quase falei ali, a gente tem o programa Vida Longa, que é do governo do estado, e eu já fui ver, porque eu já estive em reuniões na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e Matão se enquadra. Então, a prefeitura, ela desapropria uma área, que pode, e ali a gente monta como se fosse um condomínio, vamos dizer, né? Casa para idosos, mas assim, é só o idoso mesmo, não pode morar a família. Entendi. É só o idoso. Não é dele essa casa, mas ele vai é vitalício, ele vai até... Enquanto ele viver, ele vai morar lá. E é muito bonito, Maria, porque tem uma área de lazer para eles, tem churrasqueiro, a parte da churrasca, faz churrasco, essas coisas tudo ali, tem lavanderia. E onde eu vi também, que foi lá em Bitinga, a casa está imobiliada. Muito lindo, sabe? Tudo adaptado para o idoso. Tem, na portaria tem um porteiro com muita segurança. Tem até um professor de educação física, porque lá dentro tem uma academia ao ar livre para eles. Então, assim, é um projeto muito bonito que Matão se enquadra, e junto com o governo do estado, a deputada, tem a deputada que mora em Matão também, a Fabiana Bolsonaro, né, que o esposo dela é meu vice. Então, a gente, juntos, nós vamos trazer esse projeto para Matão, para ajudar nossos idosos, porque a gente vê que chega num ponto, né, da vida, como se até uma certa idade você não conseguiu a sua casa, vai se tornar muito mais difícil depois, né? Saúde, você sabe que a saúde acaba gastando muito mais, e tudo vai ficando muito mais difícil. E também, já faz 10 anos que foi entregue as casas lá do portal. E é um preço acessível, né? As pessoas pagavam de 25, se eu não me engano, ou R$40 a R$80 por mês. Então, esse tipo de projeto que nós vamos trazer para Matão. Casas prontas, mas com valores que a população consiga pagar. Uhum. Porque se você coloca esses projetos que as pessoas têm que pagar em torno de 800, 900, fica muito mais difícil, porque a maioria da população paga aluguel. Como você vai pagar aluguel até sair a casa? Uhum. A pessoa não vai conseguir. E o aluguel em Matão, como você falou, é muito caro. Sim. Aqui valorizou demais, né? Você vai comprar um terreno, também é muito caro. Sim. E tem também um outro projeto habitacional, né, até falo que é do Zerbini, e que nós também pretendemos, junto ao governo do estado, junto à deputada, entregar para esse pessoal. O pessoal comprou uma área, e já faz quase 8 anos que está parado, porque precisa da infraestrutura, porque o plano diretor prevê isso. Para você poder começar a construir, você precisa ter toda uma infraestrutura, né? Ter o esgoto já ligado, asfalto, energia. Antigamente não era assim, viu? Não sei se o pessoal sabe, mas antes não. O bairro que eu moro, o Bom Jesus, ele foi doado, o terreno, e o meu pai ganhou esse terreno. Então, eu sei o quanto é importante a gente ganhar um terreno, porque eu senti na pele de ganhar um terreno, o quanto foi importante. Meu pai já era idoso, ia ser muito mais difícil para ele ter a casa dele. Sim. Então, quando nós ganhamos, não tinha asfalto. Então, você imagina esse tempo de agosto, aquele vento, a poeira, não tinha energia. E aí foi construindo com a gente morando lá, para você ter noção. Então, hoje não. Hoje nós temos um plano diretor muito bem elaborado em Matão, e não permite mais você iniciar, né, liberar para construir casa se não tiver asfalto, a infraestrutura completa. Então, esse loteamento, ele precisa dessa infraestrutura. E já passou pela Câmara, ele se tornou de interesse social. Então, nós vamos trabalhar também para que essas pessoas que estão ali, que comprou, né, o seu terreno, a gente possa entregar. E como vai ser o custeio de todos esses projetos, candidata? A maioria é do governo do estado e também do governo federal. No caso desse último que eu te falei, a própria deputada, junto ao governo do estado, através de emendas dela, porque um deputado federal hoje tem em torno de 30 milhões para mandar por ano, e a deputada, acho que deputada estadual, 11 milhões. Então, com essas parcerias, a gente vai poder fazer muito. Como eu te falei, nós temos mais de 36 deputados, entre estaduais e federais, na nossa bancada do PL, fora os senadores. Sim. Então, e fora o governador, que também está para vir em Matão, diz que a agenda dele já está já marcada, a gente já está esperando para que ele venha aqui. Então, a gente vai ter muito esses parceiros, essas pontes para realizar os projetos que nós queremos para Matão.
Legal. Acho que um outro ponto importante também que a gente começou a falar anteriormente seria a questão do transporte público. Você mesma comentou, Matão é uma cidade que tem crescido muito, expandido muito, e os bairros ficam cada vez mais longe do centro da cidade, e existe um problema muito grande, muitas reclamações em relação às altas tarifas do ônibus. Os ônibus são velhos, acabam não atendendo toda a cidade, os pontos de ônibus não são cobertos, enfim, são várias reclamações. Como a Prefeitura pretende melhorar a mobilidade urbana de Matão em relação ao transporte público? Primeiramente, eu vou rever o contrato com a Paraty. Nós temos um contrato com a Paraty que foi renovado, acho que por mais 10 anos. E a reclamação é unânime. A população todo mundo reclama dos ônibus da Paraty. Porque são ônibus velhos, não tem um ar-condicionado, com esse calor. Hoje a gente sabe que ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Não tem, como eu falei dos idosos, que nós vamos colocar mais ônibus rodando dentro da cidade. O horário, quando a gente fala de mobilidade, como você vai pedir para uma pessoa use um ônibus que para 8 horas da noite? E o final de semana, que é de hora em hora, demora mais ainda. Então, a gente quer trabalhar a questão da mobilidade e o principal, o transporte público. Então, esse transporte público, nós vamos sentar, olhar o contrato, que prevê esse contrato, e vai ter que adequar e melhorar. Porque da forma que está, não tem condições. A população, quem usa todo dia, estudante, idoso, domésticas aí que saem todo dia para trabalhar, e muitas vezes para longe, viu? Muitas vezes nem entra em certos bairros. Exatamente. E tem bairros ainda que eles não estão passando. A cidade cresceu e não passa. E um ônibus só é quase impossível fazer de um lado para o outro na cidade dentro de meia hora, 40 minutos. Aí vai fazer desse jeito que eu falei para vocês. Correndo, o idoso vai sofrer, as pessoas vão andar ali dentro, né, até com um pouco de medo, porque acaba tendo que andar muito mais rápido para poder fazer esse percurso. Outra coisa, ponto de ônibus. Eu vi uma mãe com uma criança deficiente nos braços, e o ponto de ônibus, além de não ter cobertura, nada, só tinha um pontinho lá, sabe, a plaquinha? Estava num local, no meio do mato, bem no meio do mato mesmo, lá no cantinho, no Paraíso. E assim, a mãe com medo, ela morava do lado do ponto de ônibus. Com medo de ir com o filho ali, de um escorpião picar. Eu vi ela carregando o filho, assim, 2 quarteirões para cima. Porque o local que estava aquele ponto de ônibus, inadequado. Não tinha nem condições de uma mãe ficar com o filho ali. Sim. E nós vamos usar muitas parcerias. Nós temos muitas empresas em Matão. Nós vamos pedir para que essas empresas, fazendo parceria, divulgando o nome delas, façam esses pontos de ônibus adequados, com cobertura, banco, para que a população esteja um lugar adequado para que elas possam esperar esse ônibus. Porque hoje em Matão dá para contar onde tem um ponto de ônibus. E os que tem, está bem precário, né? E também a questão de voltar o terminal urbano. Eu pretendo colocar na rodoviária. Porque na rodoviária está parada, é um local que eu quero transformar aquilo ali numa história de Matão também, sabe? Colocar ali, contando a nossa história de Matão, reformar totalmente aquilo ali, como eu falei, a gente tem onde buscar esses recursos. E além de saber onde buscar, é que eu falei, saber gastar o dinheiro público. Quando você investe o dinheiro público, né, você não está gastando, você está trazendo retorno para a população. Então não é gasto, né, é investimento. Sim. É totalmente diferente. Porque a população reclama muito, porque ali no ponto onde está, você tem que atravessar de um lado para o outro. Se o ônibus chegou fora do horário, ela vai perder, ela vai ter que pagar de novo. E é caro o ônibus que a tarifa que nós pagamos. Então nós queremos ter também um local que seria voltar a ter o terminal urbano, que a população tem pedido muito para nós. Então são projetos aí que nós vamos colocar como prioridade esses pontos de ônibus, sentar com a Paraty, cobrar para ver o que tem dentro desse contrato e rever ali algumas cláusulas para melhorar para a população. Sim. Além do transporte público, Matão, a gente sabe que muitos trabalhadores, muitas pessoas utilizam também bicicletas para se locomover. Vocês têm a previsão de criar algum tipo de ciclovia ou outras formas de transporte? Sim, a gente quer até colocar na questão do trânsito, né? Porque tem muito acidente em Matão, muito acidente, demais, né? Então, a gente, nessas Baldã, nessas avenidas, montar as ciclovias. No centro, colocar novamente, que já teve um dia, acho que quem já viu, né? Aqueles bicicletários, que a pessoa pode chegar ali, colocar sua bicicleta ali, porque hoje não tem mais. Sim.
E hoje você deixou, se não trancar, até trancado, corre o risco de ir embora, né? Por causa da questão de segurança. Então, nós queremos para incentivar que as pessoas vão trabalhar de bicicleta, porque entra na questão da mobilidade urbana e fazer com que cada dia mais as pessoas estão até praticando um esporte ali, né, com a bicicleta. E hoje está em auge a questão da bicicleta, né? Ela voltou a ser. Então, nós vamos adequar o município, junto ao Departamento de Trânsito, para que as pessoas possam usar a sua bicicleta, mas usar com segurança. Isso é muito importante. Um outro ponto muito importante que casa com a questão do transporte, da mobilidade como um todo, a gente vê que Matão teve muitos investimentos em recapeamento das vias, né, nos últimos anos, mas ainda tem muitas ruas, muitas avenidas que precisam dessa reforma. A gente pode esperar que o seu governo trate dessas reformas também? Com certeza. É o básico, né? Eu entendo que via recapeamento é o básico que um governo tem que fazer. Porque nós pagamos impostos, a população paga imposto, não é pouco, é muito. E tem que ter o asfalto. Tem que fazer e tem que fazer com qualidade. Não asfalto que a gente vê casquinha de ovo, que na primeira chuva está levando embora, está tendo buraco. E além de tudo, Matão já teve uma usina de asfalto. Eu quero reativar essa, ou trazer uma nova para Matão, porque com o recurso de deputados, a gente tem essa usina no município, vai ser muito mais fácil, porque não vai só recapear algumas vias, porque toda a população paga o imposto e todo mundo tem direito. Se você andar no meu bairro, no Bom Jesus, o asfalto está desmanchando. Lá não foi feito nada. E o atual governo, ele fez empréstimo para fazer recapeamento. E aí, todos nós pagamos esse empréstimo. Além de endividar a prefeitura, uns foram beneficiados e outros não. Nós vamos fazer um levantamento de todas as ruas e avenidas da nossa cidade para ver quais são, primeiro, prioridade, onde nós temos que começar. Aqui, essas ruas precisam ser recapeadas, mas ser recapeada com qualidade. Porque quando você faz um asfalto grosso, aquele asfalto vai durar muito mais tempo. A gente não vai ter que ficar refazendo, que nem a gente vê hoje em dia. Acabou de fazer, tem as ruas e avenidas, está fazendo de novo. Dinheiro jogado fora da população, isso não pode acontecer. Porque aquele dinheiro que poderia estar aplicado novamente no mesmo asfalto, poderia estar sendo investido em outra área que precisa. E aí é uma coisa que a gente não vê, né? Então nós vamos continuar esse trabalho e fazer melhor. Sim. Mudando um pouquinho de assunto agora, um outro tema importante também é a questão da economia. Então, como vocês pretendem estimular o desenvolvimento econômico na nossa cidade e também a geração de emprego? Como eu te falei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é essencial. Que ali dentro a gente pode colocar o SEBRAE, que hoje não está lá dentro, está junto à Associação Comercial. Recentemente eu fui no SEBRAE e até assinar lá, né, uma cartilha, uma nova guia, né, do empreendedorismo, que é muito importante, que é o que gira aí o nosso comércio, né, a nossa economia. Sim. E hoje a gente quer o quê? Nós queremos fortalecer as empresas que nós já temos. Porque muitas empresas passam por dificuldades e muitas vezes quebram. E quantos empregos ali vão embora? E quantas famílias desempregadas? Que é o que a gente não quer. Um município forte é quando tem emprego. Quando você tem emprego, você vai ter o seu trabalho, você vai sonhar e realizar seu sonho. E não vai ficar precisando de ninguém. Através do seu esforço. Porque Matão, o povo é trabalhador. Pode olhar, nós temos Marquesan, Baldan, né? Tem várias empresas e é muito conhecida. Quando eu chego em outra cidade, a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, Matão é forte, né? Tem Baldan, tem Marquesan, muitas empresas aí importantes aqui no nosso município. E essas empresas, dentro delas, tem as famosas empresas satélites. Empresas que prestam serviço para essas empresas, que não estão dentro de Matão. O que nós queremos? Montar distritos industriais. Tanto distritos industriais, onde a gente vai lá e monta pelo município, mas também distritos industriais particulares, privados. Né? Que aí uma empresa vem, monta esse distrito e quem também tem condições vai lá e compra uma área já com todo cercado, com segurança, murado, já muito bem planejado. E aí essas empresas, nós vamos apresentar, fazer um vídeo da nossa cidade, que nós temos a Faria Lima e a Washington Luiz, que é uma excelente localização, chegar nessas empresas e mostrar para elas, olha, por que é importante você estar em Matão? Porque não adianta ficar sentado numa cadeira esperando o empresário vir aqui. O interesse é do gestor, é nosso. É iniciativa. Sim, porque tendo dentro dessas secretarias um corpo técnico, como eu falei para você, essas pessoas vão saber chegar até essas empresas e mostrar para ela por que ela tem que estar em Matão. A logística vai ficar muito mais fácil. Vai gerar um emprego aqui, porque ela está fora,
ela não está em Matão, ela está prestando serviço para as empresas daqui, mas ela está fora. Então, nós vamos trazer ela para cá. Que ela vindo para cá, nós vamos ter mais empregos. A gente também vê muitas pessoas idosas, que nós estávamos falando de idoso, que muitas vezes não conseguem emprego. Mas se a demanda, o pessoal precisar da mão de obra, nós vamos poder empregar essas pessoas, os jovens, muitos jovens parados também, que não têm emprego. Muitas vezes tem que sair daqui para ir para outra cidade. Vamos valorizar aqui, vamos ter mão de obra aqui em Matão. Porque agora nós temos também um Senai, né? Um Senai que está sendo construído que é top, um dos, acho que é maior, acho que não sei se é do Brasil, ou do estado de São Paulo, mas eu fui lá ver, é maravilhoso, gente. Vocês veem o projeto que tem do Senai para Matão, é lindo. E pode ter um monte de parceria. Eu sentei, conversei, o quanto que nós podemos, vamos dizer, explorar o Senai, tanto o Senai como o Sebrae, para essa geração de emprego, fortalecer as empresas. Sim. E como conciliar essa geração de empregos, o desenvolvimento econômico, com a desigualdade social na nossa cidade? Assim, eu entendo que, por exemplo, o Sebrae, trazer para dentro da escola. Tem projetos dentro da escola. Então, você vai trazer esses projetos, você pega ali uns adolescentes, as pessoas mais carentes, né? E leva eles para esses projetos. Porque dentro da escola, os professores já conhecem ali quem são esses alunos. Quem mais precisa, quem não precisa, a dificuldade de cada um. O Senai é a mesma coisa. Tem projeto do Senai que o aluno, no ensino médio, ele passa a ganhar para estudar. Aí ele já faz um curso técnico no Senai. Já vai sair direcionado já para o futuro, com uma qualificação. Então, nós queremos fazer essas parcerias para poder trazer, atender toda essa demanda aí, dessa desigualdade, acabar com essa desigualdade, né? Trabalhar para que não haja desigualdade. E onde houver, a gente usar essa desigualdade para fazer com que essas pessoas se sintam incluídos também da melhor forma possível. Sim. Acho que você tocou num ponto importante também, que às vezes Matão acaba perdendo alguns profissionais para outras cidades, né? E acho que isso casa muito com a questão da inovação em Matão. Então, eu queria entender se hoje vocês têm projetos para transformar Matão em algum polo tecnológico, inovador. Eu poderia até colocar como exemplo aqui exemplos que eu conheci mesmo. Por exemplo, em Ribeirão Preto a gente tem o Supera Park, que é um parque tecnológico que foi criado em parceria com a Prefeitura, a USP, o Estado de São Paulo, ou então o Inova Prudente, que é um espaço tecnológico também, Presidente Prudente, feito pela Prefeitura, espaços que comportem startups e profissionais que queiram trabalhar mais voltados à inovação e tecnologia. A gente pode esperar no seu governo propostas para transformar Matão de uma forma mais tecnológica e inovadora? Sim, porque e a gente também tem a FATEC, né, em Matão? Que vai ser outro projeto gigantesco, né? Acho que mais de 60 milhões de investimento, 14 milhões, alguma coisa assim, uma área enorme lá. Então, nós vamos continuar com esses projetos, incentivando para que realmente essa parte tecnológica é tudo hoje. Hoje, os jovens, startup, eu estava lá também, lá no próprio Senai, eles falaram que tem também. Algumas coisas tem em Matão, mas outras tem em Araraquara. Mas por que não trazer? Porque com o novo Senai a gente pode trazer para cá. Tem tantos talentos aí surgindo e que acabam indo embora porque aqui a gente não tem não tem a oportunidade de Matão. Então, nós queremos realmente, sim, trabalhar essa questão tecnológica, trazer polos aí. Nós queremos trazer para Matão, que era algo que foi muito discutido, a questão do Porto Seco. Ele está no plano diretor, foi aprovado, já tem a área, e não aconteceu ainda. O que seria? Porto Seco é um centro de logística. Então, esse centro ele geraria milhares de empregos. E aí, aqui em Matão, ia ter tudo para se transformar nesse polo aí. É uma inovação, algo totalmente diferente. A economia do nosso município ia estourar. Porque todas essas empresas podem estar dentro desse Porto Seco, porque, como eu falei para você, nós temos a melhor localização. Nós temos o cruzamento da Washington Luiz com a Faria Lima. Então, isso é importante. E também tem a questão do transporte férreo, né? Que é uma das coisas que o Tarcísio tem investido demais. E aí nós temos essa localização e já temos dentro do plano diretor, que é algo que eu quero trazer também com essas parcerias que nós temos, o Porto Seco, que seria algo totalmente inovador e diferente para Matão. E seria, aí nós poderíamos ter mais faculdades, né? Os jovens, não vamos precisar sair daqui porque ali dentro é um local onde vai faltar mão de obra. Nós vamos receber muita gente de fora para cá. Então, é tudo assim, algo que tem que ser feito, que tem que ter feito já, né? E que no primeiro momento ali, a gente já está até conversando para que Matão tenha o Porto Seco em Matão, que era algo que estava indo para Taquaritinga, mas não aconteceu, graças a Deus, né? E que nós vamos
com fé em Deus e muito trabalho, fazer o Porto Seco acontecer em Matão. Muito legal. Existe alguma proposta também voltada a algum tipo de, por exemplo, incubadoras de startups ou aceleradoras de empresas tecnológicas? Sim, até mesmo nós temos hoje em Matão ali a nossa incubadora que está, né, parada, vamos dizer assim, né? Então nós queremos, como a gente vê em São Carlos, que tem lá esses centros, né, na questão de startup, em Matão eu vejo que ainda é bem, vamos dizer, precisa investir muito mesmo nessa questão de startup, é bem parado. Lá no Sebrae, o moço falou que tem uma moça de Matão que desenvolveu um projeto e levou para outra cidade, porque aqui eles não tiveram essa oportunidade. Então nós vamos trabalhar, vamos juntar com essas FATEC, essas empresas, para mostrar primeiro para a população que nós temos esse interesse de fazer isso, para atrair essas pessoas para surgir esses novos talentos. Sim. Acho que isso casa muito também com a questão da educação em Matão, né? A educação é algo fundamental. Então, quais são os seus planos para a educação básica e para a educação infantil em Matão? Na educação infantil, que a gente vê ali creches, né? Porque eu vejo que hoje é uma demanda muito grande, as mães procurando vagas em creches, e há uma dificuldade muito grande para conseguir. E hoje nós sabemos que as mulheres trabalham porque realmente a gente precisa somar, né, agregar na renda familiar. E como você trabalha se você não tem um local adequado para deixar seu filho? Se for pagar, não fica viável você trabalhar fora e ter que pagar para alguém cuidar da criança. Ou pagar uma escola particular, que nem todo mundo tem condições. Então, eu pretendo acabar creches que foram iniciadas aí, que não acabou, está parado, obra parada. Mas também a gente ampliar salas nessas creches que já existem no nosso município. Eu vou gastar menos e vou fazer muito mais rápido. Então, ver a demanda, qual que é as salas que mais precisa. Então, a gente já cria essa sala ali, vai estar perto da mãe, porque a mãe não vai precisar ir tão longe da casa dela. Muitas vezes tem mãe que sai de um bairro e vai para o outro, Maria, para poder levar seu filho numa vaga na creche. Então, nós vamos colocar perto ali, aumentar o número de ADIs, preparar, dar cursos, porque hoje a gente tem infelizmente, muita criança autista, e elas têm que ser inclusas. E esses profissionais têm que estar preparados para cuidar dessas crianças. Não adianta depois ir lá cobrar do profissional se ele não foi treinado, se ele não teve um curso. Nós vamos investir muito nisso, porque essas crianças elas vão se desenvolver. E elas vão se desenvolver dentro do ambiente adequado. Se não tiver esse ambiente adequado, elas não vão se desenvolver. Elas vão passando de ano, vai gerar todo um transtorno, vai atrapalhar até os professores, né, a ajudar a desenvolver as outras crianças, e a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Na parte também do ensino fundamental, nós queremos também melhorar a estrutura das escolas. Recentemente, a questão do calor. Tinha ar-condicionado parado e que não foi instalado. Eu já vejo que nós estamos no momento de ter energia solar nas escolas. A energia é cara, mas cadê a placa de energia solar? Tem que ter. E hoje não se instala, a alegação era porque os fios não estão adequados para receber o ar-condicionado. E o professor passando mal dentro de sala de aula, o aluno passando mal, né, porque hoje os ventiladores eles não podem estar mais no teto, eles têm que estar na lateral, por questão de segurança. Então, e o calor, que nós estamos falando da questão climática. Sim. O calor está se tornando insuportável. Um ambiente adequado faz também que o aluno se desenvolva melhor, né? Nós queremos ter também kits escolares no ensino fundamental do município, né? Nós não temos, as crianças não recebem do município um uniforme, o básico para estudar, um tênis. Sim. E aí teve uma pessoa que perguntou assim para mim, falou, mas vai ter dinheiro para isso, né? Claro que vai. Recentemente, esse governo gastou quase 7 milhões em menos de 27 meses com morador de rua. O morador de rua tem que ser cuidado? Tem. Claro que nós vamos cuidar. Mas não 7 milhões para um morador de rua. Quando a gente fala que o futuro, as crianças são o futuro do Brasil, mas que futuro que é se a gente não fazer nada hoje? Parece muito simples, mas um uniforme, um material para ele ir para a escola, eu vou motivar ele ir para a escola. E aí, como que eu falo, não é gasto, é investimento, né? Investir nas pessoas. E também melhorar, que eu falo, dar mais curso para esses professores. Os professores reclamam muito dessa questão de não ter auxiliares para ajudar eles dentro da sala de aula. Então, tem que contratar mais pessoal. Nós vamos abrir concurso para isso, para contratar essas pessoas para estar auxiliando dentro da sala de aula, para que esses alunos desenvolvam. E também tem algo que a gente quer muito, né, que Matão, que nunca teve, se teve faz muito tempo, é o rateio, o dinheiro do Fundep.
para os funcionários da educação. Toda a região recebe, Matão não recebe. Então, é uma forma também de a gente incentivar os professores, os funcionários em geral da educação, porque hoje 25% do orçamento é da educação. E aí, aquilo que não foi gasto, retorna no final do ano para os professores e funcionários. Então, nós queremos também deixar esse recurso para voltar para esses profissionais que são tão importantes, que são os professores, né? Eles estão ali, são educadores, que se a gente está onde a gente está, se a gente aprendeu o que a gente aprendeu, são eles que nos ensinam. Um estímulo para eles também, né? Acho que algo está atrelado à educação também, e também traz essa perspectiva, é a cultura. A gente vê que Matão recebeu investimentos nos últimos anos em relação à cultura, e eu queria saber o que você pretende fazer de diferente para a cultura em Matão. Primeiramente, assim, a gente, realmente a cultura, né? Porque muitas vezes eu tenho visto cultura que realmente acaba sendo vergonhoso em praça pública, certas cenas que jamais o meu governo vai estar em praça pública. Respeito a todos, mas tem certas situações que, se a pessoa gosta, ela tem que fazer num lugar reservado e para eles, não um ambiente aberto, onde tem crianças, como a gente viu no início dessa gestão, cenas obscenas ali, bárbaras, em praça pública, e que tem dinheiro da cultura. Nós queremos, sim, criar um calendário cultural. Nós vamos criar, no meu governo, um calendário cultural. Vamos valorizar os artistas da nossa cidade. Muito você vê, tem artistas muito bons que não são valorizados. Por exemplo, a gente tem a região central, ali, nós estamos dia 5, dia 20. Vamos pegar esses artistas, uma hora vai ser rock, outra hora vai ser samba. Vamos chamar, vamos levar para lá. Além de tudo, a gente vai atrair a população para que elas vão lá para o centro, compra no nosso comércio, e os nossos artistas vão estar felizes ali também, porque eles vão poder estar apresentando para a população o que eles têm, né, o talento deles. E eu vejo que a cultura em Matão está bem parada, desde ensinar as crianças coisas novas, né, como um crochê, ou alguma coisa para os idosos, pintura, que eu acho muito legal, que eu acho que tem que ter também, mas a gente vê que está bem precário no meu ponto de vista, e que realmente nós vamos aí trabalhar totalmente diferente para trazer uma cultura nova e melhor para a população. Sim. E sobre essa questão, por exemplo, você comentou do calendário cultural, ou até mesmo existe a previsão da construção de um teatro em Matão? E de onde viriam os recursos para uma possível construção de teatro ou para esses projetos em relação ao calendário cultural? Hoje nós temos o SEC, que demorou ali, foi um elefante branco de anos e anos, né? Investimento, nem sei quantos milhões foi investido naquele SEC, mas que, graças a Deus, foi inaugurado ali, né? Então nós já temos um local para isso. Então agora é esse local que nós vamos usar. Nós temos também aquela Adriana Manzi ali, que está fechada há muito tempo, né? Que também podemos estar buscando recurso para reformar, que eu acho que é muito importante. Mas nós temos áreas agora, locais, para desenvolver esses teatros, tudo que você vê que dá para a gente tirar essas crianças, né? Eu falo da rua, mas envolvendo todas as idades. Sim. Nós vamos estar levando ali, porque nós temos um ambiente hoje bem bonito ali, que teve investimento milionário lá dentro, e que a população tem que usufruir da melhor forma. Sim. E em relação, por exemplo, a esses projetos culturais que você comentou que pretende fazer, de trazer para o centro da cidade os cantores, né, os nossos artistas, como você pretende custear tudo isso? Nós temos dentro da própria pasta, né, da cultura. Recentemente foi investido nesse governo 8 milhões. É muito, muito recurso. Então dá para fazer muito dentro com o próprio recurso do próprio município. Como eu falei para você, nós tivemos aí só esse ano quase 500 mil de orçamento previsto. Então, cada passo, a gente dividindo da forma correta, onde tem que ir dando prioridade o que é prioridade, como eu falei para você, você traz cultura, investe lá no comércio, porque vai trazer lazer e também vai fomentar a economia do nosso município. Então, uma coisa ali, ao mesmo tempo que você está fazendo, você não está gastando. Você está investindo e está trazendo ainda mais recursos para o nosso município. Retorno, né? Sim. E agora uma pergunta até mais ampla sobre finanças, né? A gente falou sobre muitos projetos, muitas obras até. Como você pretende custear todos esses projetos sem comprometer, claro, as finanças da nossa cidade? Primeiramente, reduzindo secretarias. A gente vai cortar onde tem que cortar.
A gente vai fazer uma gestão bem enxuta, né? Realmente com pessoas técnicas, como eu falei para vocês, que saibam trabalhar, porque quando a gente trabalha com pessoas técnicas, a gente vai trazer resultado. Quando tem gestão, tem resultado. E com isso a gente já vai economizar muito, viu? Rever todos os contratos que hoje tem na prefeitura. Tem muitos contratos. Contratos que aumentaram muito, e quando a gente olha o serviço, por que aumentou? E o serviço é o mesmo? Nós vamos olhar isso daí também bem de perto, fazer ali uma audiência, uma consultoria, olhar muito bem o que está acontecendo, por que está. E dentro desses contratos, eu tenho certeza que muitos ali a gente já vai cortar, viu, Maria? Vai cortar muita coisa, e aonde a gente vai ter muito dinheiro ali sobrando para estar investindo nesses projetos. E outra forma é como eu falei para você, é não ficando sentado na cadeira, é correndo para São Paulo, é falando com deputados, tanto estaduais como federais, que a gente tem, né, vários deputados que nos apoiam, com o governador, com os senadores, para que a gente possa resolver os problemas da cidade, né, que é o que aflige a população, sem faltar o recurso aqui nosso. Sim. Um tema muito importante também é em questão da segurança em Matão, né? A gente pode dizer que Matão é uma cidade relativamente segura em relação às cidades ao nosso redor, né? Mas que hoje também conta com iluminação em LED, hoje a gente tem as câmeras de vídeo monitoramento, como você mesmo colocou. Mas o que pode ser feito para deixar Matão ainda mais seguro? Matão, infelizmente, se você olhar nos últimos anos, ela já foi uma cidade segura. Hoje, e nas últimas reportagens que eu vi, Matão cresceu absurdamente. A questão de furtos, roubos, lesões corporais. E o que eu vi? Recentemente foi investido na questão do vídeo monitoramento. Mas não basta só investir no vídeo monitoramento. O que nós vamos fazer? Nós vamos reestruturar a Guarda Municipal. Nós temos uma Guarda Municipal que tem mais de 40 anos e que está sucateada. Os guardas não têm treinamento. Nós temos menos de 40 guardas numa cidade do tamanho de Matão. Nós vamos equipar esses guardas, tanto com arma, com veículos. Hoje tem 2 veículos e um veículo está quebrado. Então só tem um. E mais aquela caminhonete que faz a patrulha rural. Como que a gente vai garantir a segurança da população dessa forma? Então, eu visitei outras cidades, como Indaiatuba. Fiquei encantada com a segurança, porque a Guarda Municipal... ela é tão equipada quanto a polícia militar. E a guarda é do município. Então, nós vamos abrir concurso imediato já para a Guarda Municipal, para a gente ter um efetivo maior nas ruas. Como eu falei para você, equipar esses guardas, dar curso, adequar a Polícia Federal, porque é onde eles podem também estar usando a arma, porque hoje eles usam a arma deles. Como que um guarda vai para a rua garantir a segurança de alguém se nem a dele está garantida? Então, a Guarda Municipal, ela vai ajudar, porque nós temos um centro hoje de monitoramento. Então, o centro de monitoramento, nós vamos criar também para a questão da mulher, né, da Maria da Penha. Um botão do pânico direto no celular da mulher que sofreu violência. A partir do momento que ela viu aquele agressor próximo da casa dela, saindo fora da distância permitida por lei, ela aperta um botão, a guarda automaticamente vai ver. A viatura que estiver mais próxima, ela vem já na segurança. Porque não basta ter câmeras. Se não tiver um efetivo na rua da Polícia Militar e também da Guarda Municipal, nós só vamos assistir o crime. Isso não vai resolver. Então, aumentar também a Polícia Militar, nós temos hoje uma quantidade de função delegada, vamos aumentar a função delegada do município para ter mais policiais na rua, e também oferecer o Prolabore, que é uma ajuda que o próprio município dá para os policiais, porque os policiais também, a gente vê muitos com problemas psicológicos, porque imagina sair todo dia, o que eles enfrentam aí fora, eles colocam a vida deles em risco, né, para salvar a gente. Psicologicamente, isso é muito desgastante. Lidam com bandidos que a gente sabe que na maioria das vezes tem até arma mais poderosa do que a própria polícia. E nós defendemos as pessoas de bem, não bandido. Então, nós vamos aumentar esse efetivo aí dos policiais, com a função, né, a quantidade de função delegada, e reestruturando a guarda e descentralizando a guarda, colocar a guarda em vários pontos específicos. Porque a população passa também a conhecer esses guardas, porque eles vão conhecer quem está ali, fazendo ronda. Porque com mais viatura, mais motos na rua, a gente também pode colocar até GPS, drones. Tem cidades que tem drone.
Até na questão da queimada, você viu a gente falando? A gente pode estar equipando a questão da queimada, vai estar ali podendo estar ajudando. Então, a questão da segurança no município, nós vamos trabalhar muito e vamos aumentar o efetivo. Além do que nós já temos, que já foi instalado, a questão das câmeras, que a gente espera que não é só para multa, né? Que todo mundo tem medo de ser só multa, né? Realmente sirva para combater o crime. Usar a tecnologia a favor da segurança também, né? Com certeza. E acho que para encerrar o nosso bate-papo, fique à vontade para contar para a gente como você imagina Matão no futuro. Por qual Matão você vai lutar nos próximos 4 anos? Eu vou lutar por Matão, por uma cidade totalmente desenvolvida, onde vocês tenham oportunidades iguais, onde nós diminuímos essa questão que as pessoas têm sofrido muito, esperando o exame. Você vê pessoas morrendo e nós sabemos que isso é um direito seu. É para isso que eu vou lutar. Eu estou aqui para melhorar para você, devolver para você o seu próprio dinheiro, aquilo que você paga. E você ter o retorno na qualidade de um atendimento, naquilo que você precisa diariamente, que a gente sabe que é necessário e que vai fazer toda a diferença para você ter uma qualidade de vida. E fazer com que Matão realmente volte a brilhar, como a gente já viu um dia. Matão já foi referência nacional. Quando eu falo de Porto Seco, gente, é realmente colocar Matão novamente no destaque do nosso Brasil. Então nós vamos trabalhar por isso. E para isso eu preciso do seu voto, né? No dia 6 de outubro, vote Sônia Moura 22. Sônia, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Maria, mais uma vez essa oportunidade. Vocês estão jovens, né? Mas isso é muito importante, gente. A participação dos jovens na política, eu fico muito feliz. Obrigado da gente poder, mais uma vez, estar passando aí para a população um pouquinho aí do que a gente quer fazer. Mas tem muito mais, vocês podem ter certeza. Com certeza. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Assista também os demais episódios dessa série, onde a gente vai conversar com os demais candidatos à Prefeitura de Matão. E não deixe de acompanhar o Rotaract nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Obrigada. Tchau, tchau.